todos, então, meu nome é Marcelo, sou psicólogo, fazendo aqui mais um vídeo para o canal Terapia Semanal e hoje vou falar aqui de uma temática que caiu na graça da maioria das pessoas e que vem sendo usada aí de forma genérica, informal, então é importante aí que a gente faça uma reflexão sobre esse termo e compreender aí melhor o seu significado. Estou falando da psicopatia, do termo psicopata. Então, é interessante começarmos aí por sua classificação, propriamente dita. Primeiramente, então, vale lembrar que é uma doença. Há alguma controvérsia nesse ponto, mas a maioria dos pesquisadores médicos consideram como uma doença. Tem, portanto, um CID específico, não com essa terminologia. Psicopata é um termo popular e não é usado aí academicamente. Para entendermos, vamos retomar a classificação dos transtornos. Existe uma enorme classificação para os transtornos mentais. Eles podem ser transtorno de humor, pode ser transtorno depressivo, alimentares, dentre outros. E tem também os transtornos de personalidade, que constam no Código Internacional de Doença, iniciando com o código F60, indo até o F69, cada qual com suas variações. Então, a psicopatia está dentro aí desse transtorno de personalidade. Porém, a terminologia mais adequada é transtorno de personalidade antissocial. E qual é a definição desse termo? Então, são indivíduos aí mais interpessoalmente destrutivos e emocionalmente prejudiciais à sociedade e seus próximos. Diferente dos outros transtornos, as consequências dessa recaem principalmente sobre seus pares e sobre a sociedade, e não contra eles propriamente dito. Então, não apresentam sinais típicos de quem sofre algum transtorno mental. Então, não espere aí ver um psicopata passando aí por um quadro de tristeza, de delírio, de ansiedade, né? Porque não é comum. Então, passando muitas vezes como pessoas normais. A gente nem vai perceber que aquela pessoa passa aí por um transtorno de personalidade, que ele é um psicopata propriamente dito. Então, os sintomas, talvez aí o mais característico, que mais esteja assim, que descreva um psicopata, alguém que sofre aí do transtorno de personalidade antissocial, é a ausência de emoções. Então, para que haja uma compreensão, quando assistimos, por exemplo, cena de violência, vamos imaginar aí um vídeo forte, onde um terrorista vai lá e decapita pessoas a sangue frio, como infelizmente aí tem bastante na internet. Naturalmente, se a gente vê uma cena dessa, nosso corpo vai reagir. O coração pode acelerar, a pele pode transpirar, podemos sentir aí um frio na barriga, outro tipo de ansiedade. Podemos ainda desviar o olhar e manifestando repulsa, vamos sentir aí possivelmente raiva ou tristeza. São essas reações aí naturais que nos diferenciam do psicopata. Ele seria capaz de assistir tal cena ou outra qualquer sem desenvolver nenhum tipo aí de sentimento de reação. Portanto, a ausência de emoções é com certeza a característica mais marcante da psicopatia. Psicopatas são incapazes de enxergar certas emoções, assim como, exemplificando, os daltônicos não conseguem ver certas cores, o que torna aí os psicopatas pessoas extremamente frias e egoístas. Então, indivíduos com esse distúrbio tratam pessoas aí como objetos que podem ser descartados. Não entende o significado de bem comum. Se tiver tudo bem para eles, então está tudo bem. O outro não importa. São capazes aí de presenciar cenas macabras sem apresentar nenhuma alteração fisiológica, como eu disse no exemplo. Dentre as emoções, a ausência de culpa é talvez a maior identidade do psicopata. Então ele é incapaz de se sentir culpado por seus atos. Ele agirá em busca de seus objetivos, enganando, ferindo ou, em casos mais graves, até matando, sem sentir qualquer culpa ou remorso. O psicopata também passa por uma total ausência de empatia. Então, o que isso quer dizer? Ele não considera nem respeita o sentimento alheio. Ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, que é tão importante para uma vida em sociedade. Então, eles também são hedonistas, buscam o prazer de forma
constante, pode-se dizer então aí que eles são regidos aí pelo princípio do prazer. São superficiais nos sentimentos, revelam a ausência de apegos emocionais aos outros. Quando eu falo apegos emocionais, reais, porque muitas vezes eles podem se relacionar com outras pessoas, ter uma vida em comum com outras pessoas, mas aquilo ali é superficial, é uma fachada, na maioria das vezes. Então, vale destacar que pessoas com transtorno de personalidade antissocial tipicamente aparentam ser o quê? Aparentam ser pessoas inteligentes, possuem habilidades verbais e sociais bem desenvolvidas, tendo habilidades para racionalizar seus comportamentos inapropriados, de modo que ele pareça aí razoáveis. Então são hábeis em se safarem de seus problemas por intermédio do discurso. Então eles são capazes aí de estar cometendo um erro, a pessoa que convive com ele aí vai pegá-lo em flagrante, vai descobrir e ele consegue reverter através aí da conversa e se safar de certa forma. Costumam ser, então, charmosos e sedutores e necessitam de pessoas que sejam mais vulneráveis aos seus encantos. Então, creio eu, há uma tendência aí que, consciente ou não, que vai fazer com que esse psicopata busque pessoas com a qual ele terá mais facilidade de manipular. Quando falo em psicopata, quando eu falo que psicopatas geralmente são atraentes, estou querendo dizer aí que eles se vestem bem ou que necessariamente são pessoas de boa aparência, né? São pessoas belas, mas sim que costumam ser espirituosos, bem articulados, simpáticos, cativantes, capazes de manipular pessoas mais vulneráveis. Por isso, pode se tornar inclusive aí grandes líderes, seja em presídios ou multinacionais. Aliada à capacidade de mentir despudoradamente, os psicopatas conseguem se dar bem em entrevista de emprego, conquistar a confiança aí do chefe e não raro exercem cargos de alta hierarquia. Psicopatas possuem então uma visão narcisista e supervalorizada de seus valores e importância, o que revela aí ser uma pessoa egocêntrica e megalomaníaca. Se veem aí como o centro de tudo, como se tudo girasse aí em torno deles. São impulsivos, geralmente causam prejuízos emocionais e financeiros aos que estão aí ao seu redor. A agressividade não é regra, isso é um ponto importante. Então, os casos onde a violência manifesta são poucos. E quando ocorre, sim, há uma grande repercussão, porque são casos geralmente banais e cruéis. Então, vale um parênteses para explicar aqui que serial killer é uma desinência do psicopata. O que eu quero dizer? Nem todo psicopata é um serial killer. Ocorre que o contrário, sim, é mais provável. Ou seja, que o serial killer seja um psicopata, né, que chegou aí a cometer crimes graves. Outra característica, são mentirosos vorazes. Bom, temos aqui 8 minutos de vídeo. Vou dar continuidade a essa temática aqui no próximo vídeo. Obrigado, até breve.